Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Raquel e esse é o canal Ensinando Ciências. E eu vim falar com você hoje sobre placas tectônicas. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas vamos trazer um pouquinho para o contexto do ensino de ciências no componente curricular lá no ensino fundamental 2. Então, a primeira coisa, ou a primeira informação importante que nós temos que ter em mente é que tudo que nós conhecemos, né, como matéria, ele sofre alteração ao longo do tempo. É claro que muitas vezes nós não conseguimos perceber essas alterações, porque elas são muito pequenas, mas elas acontecem, principalmente quando são relacionadas ao nosso planeta, ou à estrutura do nosso planeta, ou à formação do nosso planeta. Ah, lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Eu conto muito com seu apoio. Vamos então? Como eu comentei com vocês, tudo sofre alterações no nosso planeta. Essas alterações, elas podem ser consideradas rápidas, se ocorrerem drasticamente, ou podem ser consideradas lentas. No caso do planeta Terra, do planeta em que nós estamos vivendo no momento atual, normalmente essas alterações de relevo, de estrutura, de composição, elas ocorrem, mas de forma muito lenta. Então, provavelmente, nem eu, durante meu período de vida, de meu intervalo de vida, ou vocês, durante o intervalo de vida de vocês, poderão perceber essas alterações. Então, nós poderíamos pensar no planeta Terra como se ele fosse um bolo. Sabe aqueles bolos cheios de camadas, totalmente recheados, uma camada de cada sabor ou de cada cor, em função do sabor, totalmente colorido? Pois é, se nós pegássemos um bolo e cortássemos uma fatia, nós conseguiríamos visualizar essas camadas. Quando a gente olha à primeira vista, esse bolo, aparentemente de cima, dá a impressão que é algo extremamente homogêneo, né? Que não tem diferença nenhuma. Mas quando a gente corta uma fatia de bolo, o que nós percebemos? Nós percebemos que tem diversas camadas, diversas estruturas, diversos recheios, diversos sabores que estão ali. E isso funciona para o planeta Terra também. Se a gente pudesse, hipoteticamente, é claro, fazer um recorte. Então, a partir da superfície em direção ao núcleo, nós poderíamos ver, visualizar, enxergar várias camadas. A camada que nós nos encontramos aqui na superfície terrestre, né, ela é denominada, ou seja, ela recebe o nome de litosfera, tá? É uma camada praticamente composta de materiais sólidos, por isso lito, né? Uma esfera sólida. Mas abaixo dessa camada sólida, ou melhor, abaixo dessa crosta terrestre, nós vamos ter posteriormente camadas que não vão estar em estado sólido. E essas camadas, elas fazem com que possa ocorrer alteração na camada onde nós estamos, que é a camada da litosfera. Então, essa litosfera ela é composta basicamente pela crosta terrestre e uma parte do que a gente chama de manto superior, tá? Que são, então, as divisões desse bolo chamado planeta Terra, que se nós pudéssemos fatiar, nós conseguiríamos visualizar. Então, se nós tivéssemos um olhar distante, ou quando nós temos um olhar distante, né, para esse planeta Terra, olhando ao longe, parece uma única coisa só. Porém, essa cobertura do bolo, essa litosfera, ela tem várias fraturas. Ela sofreu várias rupturas. Ela está em pedaços, fragmentada. E esses pedaços, essas fraturas, dessa cobertura, dessa litosfera no planeta Terra, vão gerar o que a gente chama de placas tectônicas. Ou seja, são placas, são estruturas,
sólidas onde estão localizados alguns países. Por exemplo, o Brasil faz parte de uma placa tectônica, né? Então, nós estamos bem alicerçados ali, enquanto tem países que são que apresentam essas fraturas, né, dentro dos seus países, o que gera muitas vezes alguns transtornos. E esses transtornos muitas vezes são causados em função da pressão interna que tem, né? Lembram então que eu falei que tem essa litosfera, né? Que vai ser então essa crosta terrestre junto com o manto, e que abaixo nós vamos ter magma, então que é uma estrutura no estado físico ou estado de agregação líquido, que sofre muitas reações químicas, muitas alterações internamente. E isso faz com que muitas vezes essas reações, essas mudanças gerem uma pressão e acaba esse magma sendo extravasado ou saindo, né, da parte mais interna, tá? E vai gerar, então, pode gerar montanhas, isso pode acontecer em vulcões, podem acontecer em várias estruturas que estão dispostas no nosso planeta. E a partir disso a gente consegue entender por que algumas superfícies são diferentes em alguns locais, né? Em algumas regiões, e outras são, por exemplo, mais planas, outras têm um relevo bastante acentuado. Consegue perceber essas coisas. E esses processos, eles aconteceram ao longo da formação da Terra e acontecem também atualmente. Então, é importante nós lembrarmos que esses processos são processos que ocorreram e que continuam ocorrendo, né? E vão permanecer provavelmente ocorrendo por um longo tempo no nosso planeta.